temperatura aqui em Lajeado. Hoje é quarta-feira, dia 22 de março de 2023, e nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o empresário Renato Scheffler, ele que tem a sua empresa Heineken Tecnologia e Higienização lá em Teutônia, mas que ocupa cargos importantes em entidades regionais. E o convite para o Renato foi feito especialmente porque ele foi convidado a permanecer no cargo de vice-presidente do Vale do Taquari na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federasul. E ele já assumiu essa condição há 2 semanas. Porém, o Renato também será reconduzido, ao que tudo indica, à presidência da SIC Teutônia, porque nós temos na semana que vem também eleição, tem assembleia, a SIC Teutônia vive um momento de transição, porque o prefeito, ou melhor, o presidente que estava na condição até novembro do ano passado acabou saindo, assumiu a vice e agora o Renato deve voltar a ser presidente da SIC Teutônia. E ele também é vice-tesoureiro da SIC Vale do Taquari. Então, está em muitas frentes, viajando bastante e se articulando o nosso Vale do Taquari, né? A gente volta e meia atrás as representatividades que temos aqui e muitas vezes são pessoas que acumulam funções, como é o caso do Renato, como é o caso do Ivandro Rosa, como é o caso da Cíntia Agostini, como é o caso do Moresco lá do Codevate, enfim, de outras pessoas que a gente poderia listar. Bem-vindo aqui à Rádio Independente, Renato. Prazer te receber aqui para falar um pouco desse desafio que tem à frente aí em todas essas entidades, a começar pela Federasul, né? Reconduzido a esse cargo de vice-presidente regional aqui, representando o Vale do Taquari nessa importante entidade do estado do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Aos ouvintes da Rádio Independente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade, o espaço que estão cedendo aqui, para que a gente possa falar um pouco sobre o que é a Federasul, que eu acredito que a região já sabe muito bem o que é. E, na verdade, é uma entidade empresarial que hoje temos mais de 180 entidades em todo o estado filiadas a essa federação. Ela é uma federação que agrega todos os segmentos, os segmentos produtivos, que é a indústria, comércio, serviço, o agro, turismo. Então, não é uma entidade específica que trabalha só aquele segmento, FIEGS, temos a FEComércio, então, a FEComércio específico comércio, FIEGS é a indústria, e a Federasul, ela engloba todas as atividades. E é nesse ponto que a representatividade ela é importante, e os posicionamentos que a entidade toma também são de grande reflexos, porque ela tem que tomar esses posicionamentos em função da grande representatividade. São 180 entidades, calcula-se em torno de 170 mil empresas que estão ligadas indiretamente com a Federasul. Isso realmente é uma responsabilidade muito grande em ter que conduzir uma entidade nesse porte, porque o bom senso sempre tem que interagir ali junto, né, para que as coisas possam ser conduzidas de uma forma daquilo que tem o objetivo da entidade, que é fomentar o desenvolvimento do Estado. Então, essa é o grande objetivo e a visão que a entidade tem. E essa forma de fomento ela tem que ter interação com todos os órgãos, poderes públicos, nas 3 esferas. Temos que ter uma capilaridade como se tem com todo o interior, né? Então, nós temos hoje ligações aí com todas as pontas do estado do Rio Grande do Sul, que é uma das coisas bacanas que a gente tem dentro da nossa entidade, essa capilaridade que se tem com o conhecimento e contato em todo o estado. Né? É importante, né, ter alguém da região fazendo parte dessa entidade, que engloba tantas, mas justamente pelo fato de terem tantas entidades, né, fazendo parte disso, de que forma vocês elencam as principais demandas? Como é que vocês fazem essa divisão aí das demandas de todas elas, né? Porque são muitas e são muitos setores envolvidos. Rita, é o seguinte, o que a Federal fez agora, vamos lá, talvez para entender um pouco melhor como é que a entidade hoje está trabalhando. Até 2014, 2015, a entidade era conduzida por um presidente em que
esse presidente era também o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre. Então era uma coisa só. Tava assim, o interior participava, mas não tinha a representatividade que tem hoje. Então ali se houve uma modificação em termos disso, que os presidentes naquela época começaram a fazer uma abertura, é o tal do chamado pertencimento. As pessoas do interior pertencerem junto à Federação. Então ali naquele momento nós tivemos uma criação de um setor dentro da Federação que era a integração. É o vice-presidente de integração, que ele era a responsabilidade dele de buscar o pessoal do interior, de fazer aquela integração. Em 2016, acho que se eu não me engano foi 2016, 2015, nós tivemos uma eleição na Federação, em 90 anos de entidade, primeira vez, onde o presidente de Porto Alegre da Associação Comercial de lá e a vice-presidente de integração, a Simone Leite, se candidatou. Então tivemos uma eleição ali, ainda o voto era por delegados e não pelas entidades que eram filiadas. Então ali se houve uma ruptura e ali começamos a evoluir e trazer, modificar os estatutos e tudo, enfim, mas o pertencimento hoje é grande disso aí. E assim, o que se fez aquele trabalho a partir daquele momento? É buscar a interiorização de cada demanda das regiões. Então, assim, cada macro-região, a nossa macro-região aqui é Vale de Rio Pardo e Vale de Taquari. As demandas dessa macro-região são elencadas pela base e essa demanda é levada para a Federação. Então, são 8 macro-regiões e essas 8 macro são 80 elas já chegam. Isso, já chegam. É nós que determinamos isso. Nós fizemos isso há 4 anos atrás aqui em Lajeado. Teremos agora um outro fórum em 27 de abril, justamente para tratar e rever essas demandas que nós levantamos naquela vez e talvez trazerem outras demandas. Então, essas demandas que é nossa base aqui, que nós temos que buscar, que eu acho que é no Vale que tem que trazer, nós vamos elencar naquele dia, naquele fórum, e elas vão ser levadas e compiladas juntos e entregue aos órgãos públicos competentes. Executivo, legislativo, o judiciário nesse ponto não tem muito a ver, mas é mais o legislativo e o executivo. Só para trazer a referência, hoje o presidente da Federação é Rodrigo Souza Costa, né? Que é natural de Pelotas, é engenheiro agrônomo e advogado pela Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação de Getúlio Vargas, produtor rural, ele é presidente da Associação Rural de Pelotas, enfim, tem outros cargos aqui, né, para sair um pouco da capital, sair um pouco de Porto Alegre. E o Renato Schaefer faz parte também da SIC Vale Taquari, né, como vice-tesoureiro, faz essa ligação, participa da Federação. E você falou que algumas prioridades serão elencadas, mas certamente já tem as demandas. Eu sei que você faz parte, por exemplo, do grupo que trabalha por uma concessão de rodovias aqui estaduais para nosso Vale Taquari, a discussão sobre o free flow que a gente já trouxe em tantos momentos. Essa imagino que seja a principal demanda atual, mas quais seriam os outros pontos que a SIC Vale Taquari ou a Federação, através da sua representatividade regional, já tem trabalhado? Bom, Ricardo, a gente, de repente, para entendermos assim, nós temos uma SIC regional, que não é todas as regiões que tem, e isso já chama a atenção para o Vale do Taquari por termos uma entidade que nem SIC regional que trabalha isso. E aí alguém vai dizer, tá, mas aí vão conflitar com a Federação, porque aí tem um vice-presidente que puxa para um lado, nós temos um Codevate que puxa para o outro, é justamente o oposto. Nós estamos, pelo menos assim, eu entendo que o Codevate, SIC regional, Federação estão coesas, trabalhando junto e trocando as informações e as ideias para que a gente possa direcionar elas para a situação certa. Então, não é um conflito ou uma disputa de vamos cada um fazer alguma coisa e de um jeito, ou vamos fazer a mesma coisa, cada um do seu jeito. Não, a gente primeiro se debate, discute e leva as demandas, né? Ricardo, e assim, claro que muitas demandas que a gente elencou aqui foram a questão do Porto Estrela, que é uma coisa que a gente sempre fala, da ferrovia, que são pontos cruciais para nós. Aí nós estamos a felicidade de que nós já vamos ter a dragagem do rio, então o porto vai poder ser reativado, né? A questão das concessões, sim, a Federação foi uma das entidades que buscou muito o diálogo com o governo do Estado.
Regionalmente aqui não foi só o Vale do Taquari, mas a Serra também teve essa situação. E lá eles já aconteceu o leilão, então já houve a concessão. Aqui nós ainda não tivemos isso, mas a federação muitas vezes foi solicitada para que a gente fizesse esse debate da concessão. O caso é o seguinte, o presidente Anderson, que era anterior a Rodrigo, ele sempre dizia, tem um caso novo, um fato novo, aí nós podemos reabrir o assunto. Agora, se o assunto não é para bater na mesma tecla, não adianta nós ir lá conversar, porque o governo do estado não vai... Então a gente tem que sempre estar buscando um fato diferente para poder conter uma conversa, né? E claro que muitas vezes a SIC conseguia ir direto, mas a gente tentava via Federação. E outras coisas que nós buscamos aqui é ser, naquele momento que se falou, o vale ser reconhecido como o Vale dos Alimentos. Que hoje se fala muito, pelo menos na Federação, o pessoal nos conhece como Vale dos Alimentos. E agora, por que não, o Vale do Acolhimento, né? Isso aí são coisas que vão marcando no momento que a gente consegue abordar esses assuntos lá nas reuniões de integração. E a questão do turismo, que eu vou dizer, faz 23 anos que eu participei de uma reunião ali em Ilópolis, na época, morador de Bom Retiro, com o prefeito de Bom Retiro naquela época, fomos a Ilópolis participar de uma reunião lá. Naquele momento se falava em fomentar o turismo regional, passou 23 anos. E quem conseguiu alavancar isso foi Encantado com o Cristo Protetor, né? Então o resto da região agora está começando a se mobilizar, então isso é muito bom. E então esse é também é um dos pontos que nós trouxemos aqui. Claro que durante a pandemia a Federação a gente foi muito solicitado para buscar questões do lockdown, vamos dar uma afrouxada, fazer pressão com o governo. Inclusive nós tivemos aqui em Lajeado a BRF que foi fechada aquela vez por causa da situação. Conseguimos, junto com o Ministério Público, através da Federação, fazer uma reunião específica sobre esse assunto. Então, veja que a força que a gente tem para conseguir isso aí, não é uma questão de vangloriar, mas uma questão de respeito que a entidade tem e de força na parte produtiva. E a SIC Teutônia terá eleição na próxima semana, no dia 28 de março, e Renato Schäffler está encabeçando essa chapa. Será uma chapa apenas? Fala um pouco da situação também da SIC, né? Porque tivemos a saída de um presidente em novembro do ano passado, assumiu a vice-presidente, e Teutônia é um dos municípios que tem crescido bastante, né? E é muito importante para o Vale do Taquari. E, bom, tem a questão do Alanguiru, que daqui a pouco a gente pode aprofundar também, mas como é que chega agora Renato Schäffler para assumir essa condição? Vai ser a terceira vez como presidente, né, Renato? Exato, Ricardo, talvez só me esclarecer. A primeira vez eu fui vice-presidente e naquele momento, em questão de meio ano, o presidente estava lá, renunciou por motivos pessoais dele lá, por algumas situações, ele renunciou. Eu assumi a presidência, vice-presidente na função de presidente. Isso foi em? 2014. E depois, por quê? Porque nós não temos reeleição dentro da entidade. E aí o fato de que, para que eu pudesse, então, na próxima gestão, assumir a presidência, tivemos que fazer uma assembleia para referendar isso. E na gestão seguinte, então, eu assumi a presidência mesmo como presidente. Né? Ficou entre 2014 e 2018, então. Isso. E então agora estão retornando, então, depois de 5 anos, né? Eu vejo que a entidade está precisando de um apoio nesse momento aí. E me senti na obrigação, como já ex-presidente, também fazer parte do conselho consultivo da entidade, realmente estar lá junto de novo para a gente poder alavancar mais ainda algumas coisas importantes, porque a SIC hoje ela é reconhecida. Agora mesmo, escutando, nós entramos aqui na entrevista, participando da nossa reunião da Federação, que é todas as quartas, o presidente Rodrigo ainda mencionou: a SIC Teutônia tem 550 associados. É uma representatividade muito forte em termos de empresas, porque nós temos entidades com 200, 300, e que são muito mais antigas do que a SIC Teutônia. A SIC vem 23 anos de existência, né? Tem outras com 50, 100 anos, né? Não tem a metade dos associados que a SIC Teutônia tem. E isso é importante para mostrar que nós temos em Teutônia
uma questão muito do associativismo. Isso é muito forte lá. E isso traz com que a SIC cada vez tenha mais associados. E o que é mais importante, o associado está participando. Porque muitos enxergam a entidade como uma prestadora de serviço e não como uma entidade de representação. Claro que todas as entidades fazem a parte de prestação de serviços para apoiar o associado. E a SIC vem trabalhando já há 2 anos em chamar o associado para dentro da entidade, mostrar o que é a SIC, mostrar a estrutura física e a estrutura de representatividade e a estrutura que ela faz de prestação de serviço. Para o associado entender que a SIC não é uma prestadora de serviço, é uma entidade que está à disposição do associado para que ele possa ter ali um apoio, uma base para o seu desenvolvimento, para no auxílio do desenvolvimento. E claro que nós temos muitas outras opções aí, opções não digo, mas assim, muitas outras questões que a gente pode aprimorar dentro da entidade. E uma delas que, no meu entendimento, nós temos que abrir as portas para o agro. Porque hoje nós temos indústria, comércio e serviços. E o agro é muito forte. Que é o que a Federação já faz. Exatamente. Tem muitas entidades aí regionais que fazem já isso. Então, assim, nós temos que abrir porque o produtor rural não tem CNPJ. Então, ele só tem inscrição estadual. Então, nós temos que colocar no estatuto alguma coisa que diga, nós podemos agregar, aceitar associados produtores rurais. Então, assim, eu vejo que é uma das possibilidades, uma das questões que a gente faz. O turismo, como eu falei antes, que a própria Federação já está fomentando isso. Eu acho que Teutônia tem um potencial tão grande quanto todo o Vale do Taquari em fazer turismo. E eu acredito que a SIC seja uma boa fomentadora para isso aí. Por falar em agro, situação da Languiru. A SIC Teutônia até emitiu uma nota de apoio à Languiru. No dia de ontem, a gente teve manifestações lá em Teutônia, certamente o Renato acompanhou esse movimento todo de produtores rurais, ex-associados, enfim, querendo a saída de Dirceu Bayer, não querendo a negociação com o mercado chinês, que está acontecendo nesse momento lá em Porto Alegre, onde a Rádio Independente acompanha. Qual é a sua visão, a visão da SIC Teutônia em relação à situação da Languiru e o que nós poderemos ter daqui para frente? Bom, Ricardo, a cooperativa Languiru, como qualquer entidade, qualquer empresa, ela tem a sua autonomia, ela é autônoma, cada um toma as suas decisões. O que nós, como entidade, seja Federação, seja SIC Regional, seja SIC Teutônia, a gente entende que temos que dar o apoio necessário para que a cooperativa possa superar esse momento difícil. Mas também não podemos ter gerência sobre a parte interna. Nós não podemos simplesmente chegar e dizer, olha, presidente, faz isso, faz isso, faz isso. Isso quem tem que fazer são os associados que são os donos da empresa que tem que dar o rumo ao que tem que ser feito. Então, tem a sua direção, a direção foi escolhida em assembleia. Então, cabe a qualquer situação que queiram tomar de decisão, cabe uma assembleia fazer isso. Como já foi decidido em assembleia, todos os anos tem as suas assembleias, tem os anos assembleias de eleições, então ali que a situação que tem que ser tomada, o que foi tomada decisão ali, ela está regrando hoje a situação. Então, como eu disse, nós não podemos interferir na parte de gerência da entidade, da instituição. Assim como também não podemos ingerir em nenhuma outra empresa. Se cada empresa tem as suas decisões, eu não vou chegar e vou decidir assim que interferir na minha empresa, dizer, Renato, na tua empresa tu tem que fazer isso, isso e isso. A gente não faz isso. Não é de responsabilidade da entidade. Ela pode orientar quando o associado busca alguma ajuda dentro da SIC. Isso se fez muito, mas não posso interferir na gestão de cada um deles. Então, acho que nesse momento a gente não faria nada assim de dizer, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso é o associado que tem que resolver. Renato Scheffler,
Ele que é empresário de Teutônia, vice-presidente do Vale do Taquari na Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federação, vice-tesoureiro da SIC Vale do Taquari e que estará assumindo então na terça-feira, dia 28, como presidente da SIC Teutônia pela terceira oportunidade. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente e sucesso aí à frente. Agradeço, Ricardo e Rita, pela oportunidade da Independente estar dando esse espaço para que a gente possa divulgar isso aí. Estou à disposição para que a gente possa aí trazer mais oportunidades e já fica o convite, aquilo que eu falei, para dia 27 de abril estarmos lá no fórum aqui em Lajeado, na CIL. Meio-dia teremos um almoço empresarial com o presidente Rodrigo Costa, que vai falar sobre associativismo, e à tarde o fórum para nós tratarmos desses assuntos regionais aí. Tá certo. Muito obrigada, sucesso. 11h04, 29 graus e 9 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias.